Olhar somente a ti, Senhor. Olhar somente a ti, Senhor. Olhar somente a ti, Senhor. E não olhar atrás. Seguir teu caminhar, Senhor. Seguir sem vacilar, Senhor. Prostrar-me em teu altar, Senhor, e não olhar atrás. Seguir somente a ti, Senhor. Seguir somente a ti, Senhor. Seguir somente a ti, Senhor, e não olhar atrás. Seguir teu caminhar, Senhor. Seguir sem vacilar, Senhor. Prostrar-me em teu altar, Senhor, e não olhar atrás. Que quando as trevas vêm tirar a minha paz, eu clamo por Jesus e não olho para trás. Olhar somente a ti, Senhor, e não olhar atrás. Seguir teu caminhar, Senhor. Seguir sem vacilar, Senhor. Prostrar-me em teu altar, Senhor, e não olhar atrás. Glória a Deus, em nome de Jesus. Amém? A paz do Senhor Jesus. Assim diz a palavra do Senhor. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Pai querido e amado Deus, estamos aqui em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Já queremos te agradecer, Senhor, por esta oportunidade. Pai querido e Pai amado, que estás nos céus, que o teu nome, Senhor, que é santo, 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 meu Deus, seja santificado, Senhor, nas nossas vidas, Pai querido. Que nós venhamos te obedecer segundo a tua palavra, Senhor. Que o teu nome seja santificado nas nossas vidas, Pai, engrandecido, glorificado, exaltado, Pai, em nome de Jesus. Nós te pedimos nesta hora que a nossa oração, meu Deus, esteja em concordância com os céus. Que seja feita, Senhor, a tua vontade, assim na terra, como já está estabelecida nos céus. Que venha, Senhor, o teu reino, Senhor, que venha o teu domínio, meu Pai, sobre as nossas vidas, segundo o que a tua palavra nos diz, para que a gente venha obedecer, para vivermos a tua vontade, Senhor, em nome de Jesus. Dá-nos, Senhor, o pão nosso de cada dia. A tua palavra diz, Senhor, que aos teus amados o Senhor dá enquanto dorme. A tua palavra nos diz, se quiseres e me ouvires, comereis o melhor desta terra. A tua palavra diz, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Sim, Senhor, a tua palavra diz, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Comerás do fruto do seu trabalho, será feliz e tudo irá bem com você. Pai querido e Pai amado, a tua palavra diz, perdoe as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores. Porque a tua palavra diz que se nós perdoarmos, nós seremos perdoados. Mas se nós não perdoarmos, nós não seremos perdoados. A palavra diz, Senhor, que nós só somos perdoados se nós perdoarmos, Pai querido. Então que nesta hora, meu Deus, da mesma forma que nós queremos ser perdoados por Ti, que a gente também venha perdoar, Senhor. Nos perdoar, perdoar o nosso próximo para que a gente receba o Teu perdão em nome de Jesus Cristo.
Então, Pai, em nome de Jesus, derrama pelo Teu Espírito Santo amor nos nossos corações, para que da mesma forma que a gente queira ser perdoado por Ti, a gente também perdoe em nome de Jesus, para que tenhamos comunhão contigo, em nome de Jesus. Pai querido e Pai amado, não nos deixe, Senhor, cair em tentação. Livra-nos, Pai, do engano do coração, porque a Tua palavra diz que enganoso é o coração. Livra-nos, Senhor, a Tua palavra diz, meu Deus, que tem caminhos que parecem ser bons, mas são caminhos de morte. Nos livra, Senhor, em nome de Jesus, de decisões, de atitudes, Senhor, de caminhos que não são teus, Pai, de caminhos enganosos, Pai. Nos livra, Senhor, das tentações, em nome de Jesus, das ofertas, Senhor, das portas, de planos, Pai, que não são teus. Nos livra, Senhor, não nos deixes cair em tentação, mas nos livra do mal, nos livra, meu Pai querido. Em nome de Jesus, dos ataques do inimigo, Senhor, de influências malignas, dos perigos escondidos, da mortandade que assola meio-dia, da peste perniciosa, do laço do passarinheiro, do terror noturno, da seta que voa à luz do dia. Nos livra, Pai, em nome de Jesus, porque a Tua palavra diz: direi do Senhor, Ele é o meu refúgio e minha fortaleza. Nos livra do mal, pois Teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todos sempre, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. A Tua palavra, Senhor, nos diz em Salmos 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos ele dará ordem ao teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e o áspide. Calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Glória a Deus em nome de Jesus. E nós recebemos, Pai, em nome de Jesus, todas as promessas fiéis e verdadeiras e eternas, Senhor, desta palavra sobre nós, sobre a nossa família, sobre a nossa casa, Senhor, sobre, meu Pai querido, a humanidade. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Que haja neste momento, em nome de Jesus, discernimento do pecado, abandono do pecado, remissão, perdão para a salvação. Em nome de Jesus, sermos reconciliados contigo, Pai amado. Em nome de Jesus, abre o nosso entendimento, nos envia o teu Espírito Santo e nos conduza em toda a verdade. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. A palavra do Senhor nos diz em Atos, capítulo 13, versículo 22. Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Glória a Deus em nome de Jesus.
O Senhor diz aqui nesta palavra que ele achou Davi. Então, se o Senhor achou Davi, o Senhor estava à procura de um coração disponível, um coração voltado para fazer a vontade do Senhor. E nós sabemos, meus irmãos, pelas Sagradas Escrituras, que Davi, ele era um pastor de ovelhas, andava atrás das malhadas. Mas o Senhor, ele contemplou Davi. Davi, ele foi escolhido ali dentre os seus irmãos por Deus, e o Senhor, ele ungiu Davi. Ou seja, esse coração significa vontade, de um coração que estava disposto a fazer a vontade do Senhor. E quando fala de vontade, o que é essa vontade? Fazer a vontade de Deus, isso significa obediência à sua voz, obediência à sua palavra. Então, quando o Senhor diz que ele achou Davi homem segundo o seu coração, que faria toda a sua vontade, o Senhor está dizendo que Davi, que as intenções, que a vontade do coração de Davi está em concordância com a vontade de Deus, que Davi ia ouvir a voz do Senhor, Davi ia fazer aquilo que o Senhor lhe ordenasse. E o Senhor fala a mesma coisa para cada um de nós. O Senhor nos dá a sua palavra, nos dá o seu mandamento, que nós devemos amá-lo de todo o nosso coração, com toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento. Então, amar a Deus é fazer a sua vontade. Então, Deus diz que ele achou Davi para fazer a vontade dele. E Deus quer achar em cada um de nós um coração que faça a sua vontade. E nós só podemos fazer a vontade de Deus se nós amá-lo. Deus escolheu ali Davi, atrás das malhadas, para reinar. Mas antes de Deus dar o reinado para Davi, ungir Davi, antes de Deus escolher Davi, Deus escolheu o coração de Davi. Deus escolheu as intenções do entendimento de Davi, que se submeteria à vontade de Deus. E a palavra do Senhor nos diz que então Davi foi uma escolha do coração de Deus. Porque Deus queria alguém que obedecesse a sua vontade. Deus não queria apenas entregar o reinado para alguém. Deus queria alguém que te obedecesse, para que governasse o povo segundo a sua vontade. A palavra do Senhor nos diz que, então, para nós fazermos a vontade de Deus, o Senhor está nos falando que Ele precisa achar em nós a sua vontade. Que palavra gloriosa! Glória a Deus em nome de Jesus. Deus quer achar em nós a sua vontade. E como é que Deus acha em nós a sua vontade? A partir do momento que eu e você, Ele nos resgata, entrega ao seu Filho amado Jesus Cristo, onde temos o discernimento dos nossos pecados, arrependimento para a remissão, somos perdoados para a salvação. Isso faz com que eu e você sejamos alinhados à vontade do Senhor, às verdades, haja uma conversão à palavra do Senhor. E a palavra do Senhor nos diz, em João capítulo 14, versículo 6, disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, a partir desse momento, há uma obediência, há um reconhecimento de que Jesus é o caminho, a verdade e que é pela sua palavra que nós temos que viver. Então, essa vontade de fazer a vontade de Deus é prioridade, é amor a Deus sobre todas as coisas. E o que o Senhor vai achar em mim e em você, no nosso coração, é a palavra dEle, é a vontade dEle. E obedecer à sua palavra significa achar em nós um coração segundo a sua vontade. Deus quer achar em nós a vontade dele em nós. E achar a vontade dele em nós é a sua palavra, ou seja, é a prática da sua palavra. É nós darmos ouvidos à sua voz e ouvir a sua palavra.
Então, quando Deus fala que ele achou Davi, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade, Deus está falando de obediência à sua voz, de dependência à sua voz, de priorizar sobre todas as coisas a sua voz, de não ouvir a voz do homem, nem ouvir as nossas vontades, mas viver pelo Espírito, viver pela sua palavra. Amém, glória a Deus, em nome de Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém, glória a Deus, em nome de Jesus. E Deus, ele acha Davi, ele escolhe Davi para reinar. Mas dentre a unção de Davi, que Deus enviou o profeta para ungir Davi, e entre o seu reinado houve anos. Antes de Davi reinar, Saul reinou. Saul foi o primeiro rei de Israel. Saul não foi a escolha de Deus. Saul foi a escolha do povo. Deus permitiu. Deus ordenou ali a Samuel para que ungisse Saul como rei, mas Saul não era a vontade de Deus. Por que Saul não era a vontade de Deus? O povo ainda nunca tinha sido governado por reis. Deus mandou que Samuel ungisse Saul, porque o povo não queria mais que Samuel governasse, fosse o líder deles. O povo rejeitou Samuel e pediu um rei. Eles queriam ser governados como as outras nações. A palavra do Senhor nos diz em 1 Samuel, capítulo 8, a partir do versículo 1. E sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu a seus filhos por juízes sobre Israel. E era o nome do seu filho primogênito Joel e o nome do segundo Abia. E foram juízes em Berseba. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele. Antes se inclinaram à avareza e tomaram presentes e perverteram o juízo. Então todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá e disseram-lhe: Eis que estás velho, e os teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue, como tem todas as nações. Porém, estas palavras pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram: Dá-nos um rei, para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor. E disse o Senhor a Samuel: Ouve a voz do povo em tudo quanto te disseram, pois não tem te rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre eles, conforme todas as obras que fizeram desde o dia em que os tirei do Egito até o dia de hoje. Pois a mim me deixaram e a outros deuses serviram, assim também te fizeram a ti. Agora, pois, ouve a sua voz. Porém, protesta-lhes solenemente e declara-lhes qual será o costume do rei que houver de reinar sobre eles. E falou Samuel todas as palavras do Senhor ao povo que lhe pediu um rei. E disse: Este será o costume do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos e os empregará para os seus carros e para seus cavaleiros, para que corram adiante dos seus carros, e o porá por príncipes de milhares e por cinquentenários, e para que lavrem a sua lavoura, e seguem a sua sega, e façam as suas armas de guerra, e os petrechos dos seus carros. E tomará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras, e tomará o melhor das vossas terras e das vossas vinhas e dos vossos olivais, e os dará aos seus criados. E as vossas sementes e as vossas vinhas
dizimará para dar aos seus eunucos e aos seus criados. Também os vossos criados e as vossas criadas e os vossos melhores mancebos e os vossos jumentos tomará e os empregará no seu trabalho. Dizimará o vosso rebanho e vós lhes servireis de criados. Então, naquele dia, clamarás por causa do vosso rei, que vós houverdes escolhido, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Porém, o povo não quis ouvir a voz de Samuel e disseram: não. Mas haverá sobre nós um rei, e nós também seremos como todas as outras nações, e o nosso rei julgará e sairá adiante de nós e fará nossas guerras. Ouvindo, pois, Samuel todas estas palavras do povo, as falou perante os ouvidos do Senhor. Então o Senhor disse a Samuel: dá ouvidos à sua voz e constitui-lhes rei. Então Samuel disse aos filhos de Israel: vá-se, cada qual à sua cidade. Então nós vemos aqui aquele povo, ao rejeitar Samuel, Deus disse que eles estavam rejeitando o próprio Deus, porque Samuel era um profeta. Samuel era designado ali para liderar aquele povo. Então, antes de Saul, não tinha rei. O povo era liderado ali por Deus, pelo domínio de Deus. E Deus tinha constituído ali Samuel para liderar ali aquele povo, profetas para liderar aquele povo, e tinha colocado os seus filhos, mas ele ali, mas e mesmo assim Samuel não deixava de levar ali a palavra, os desígnios de Deus. Mas eles questionando ali que Samuel estava velho, que os seus filhos não estavam no mesmo caminho de Samuel, ele colocou um motivo para lhe pedir rei. E Deus falou que aquele povo não tinha rejeitado Samuel, mas que aquele povo estava rejeitando o próprio Deus. E ali, mesmo assim, eles exigiram, eles queriam um rei para que governasse-os. Mas o Senhor disse: ouve a voz do povo, Samuel. Era um povo ali obstinado, um povo teimoso. E o Senhor disse para Samuel para que desse ouvidos a eles. Mas antes que lhe falassem tudo o que ia acontecer, caso ele sendo dominado por um rei, as desvantagens, as perdas, os trabalhos, as retiradas que ele iam ter dos seus bens, dos seus dízimos, né? Eles iam ser trabalhadores a trabalhos e ser retiradas suas filhas. Samuel, ele falou todas as desvantagens, as perdas, os trabalhos que eles teriam de ter ao ser dominado por um rei. Mas mesmo assim eles disseram não. Eles queriam um rei. E Deus vai e pede para Samuel ungir Saul. Só que Saul não foi vontade de Deus, Saul foi permissão. Foi vontade do povo, permissão de Deus, foi vontade do povo, foi escolha do povo, mas Deus permitiu. Quando Saul foi escolhido rei, Saul não tinha um coração obstinado ao Senhor, voltado para Deus. Então Saul, ele pegou o reinado. A palavra do Senhor nos diz que Deus mudou o coração de Saul. Em 1 Samuel 9,14, que ali o encontro ali de Samuel com Saul, segundo ali as orientações de Deus. Subiram, pois, à cidade, e vindo eles no meio da cidade, eis que Samuel lhes saiu ao encontro para subir ao alto, porque o Senhor o revelara aos ouvidos de Samuel um dia antes que Saul viesse, dizendo: amanhã, a estas horas, te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por capitão sobre o meu povo de Israel, e ele livrará o meu povo da mão dos filisteus, porque tenho olhado para o meu povo, porque o clamor chegou a mim. E quando Samuel viu a Saul, o Senhor lhe disse: eis aqui o homem de quem já tenho dito, este dominará sobre o meu povo.
E Saul se chegou a Samuel no meio da porta e disse: Mostra-me, peço-te, onde está aqui a casa do vidente? E Samuel respondeu a Saul e disse: Eu sou o vidente, sobe diante de mim ao alto e comei hoje comigo. E pela manhã te despedirei e tudo quanto está no teu coração te declararei. Versículo 17. E descendo eles para a extremidade da terra, Samuel disse a Saul: Dize ao moço que passe adiante de nós. E passou. Porém tu espera agora, e te farei ouvir a palavra de Deus. Então tomou Samuel um vaso de azeite e lhe derramou sobre a cabeça e o beijou, e disse: Porventura te não tem ungido o Senhor por capitão sobre a sua casa herdade? E partindo-te hoje de mim, acharás 2 homens junto ao sepulcro de Raquel, que termo de Benjamim em Zelza, os quais te dirão: acharam-se as jumentas que foste buscar. E eis que já o teu pai deixou o negócio das jumentas, e anda aflito por causa de vós, dizendo: que farei por meu filho? E quando dali passares mais adiante, e chegares ao carvalho de Tabor, ali encontrarão 3 homens que vão subindo a Deus, a Betel, um levando 3 cabritos e outro 3 bolos de pão, e o outro um odre de vinho. E te perguntarão: como estás? E te darão 2 pães que tomarás da sua mão. Então virás ao outeiro de Deus, onde está a guarnição dos filisteus. E há de ser que, entrando ali na cidade, encontrarás um rancho de profetas que descem do alto e trazem diante de si os saltérios e tambores e flautas e harpas e profetizarão. E o Espírito do Senhor se apoderará de ti, profetizarás com eles e te mudarás em outro homem. E hás de ser que, quando estes sinais te vierem, faze o que achar a tua mão, porque Deus é contigo. Tu, porém, descerás diante de mim a Gigal, e eis que eu descerei a ti para sacrificar holocaustos e para oferecer ofertas pacíficas ali 7 dias, e esperarás até que venha a ti e te declare o que hás de fazer. Entendemos que houve ali uma situação onde Saul estava procurando as jumentas para chegar até esse encontro com Samuel, né? Houve todo um processo, Deus ele planejou tudo. E aqui foi necessário que houvesse uma mudança no coração de Saul. A palavra do Senhor nos diz que o Espírito de Deus, né? Houve todo um ato aqui, o Espírito do Senhor se apoderou ali de Saul e fez Saul, para ele reinar o povo, ele precisava ser obediente. Saul, para ordenar o povo, era necessário que Saul desse ouvido à voz de Deus para governar segundo a vontade de Deus. Só que Saul não tinha um coração totalmente voltado para Deus. Só que a palavra do Senhor nos diz no versículo 9: sucedeu, pois, que virando ele as costas para partir de Samuel, Deus mudou o coração em outro, e todos aqueles sinais aconteceram naquele mesmo dia. E chegando, então aqui houve uma mudança. Deus precisou mudar o coração de Saul para que ele reinasse. E tudo que Deus tinha falado, né? Deus criou toda aquela situação ali. Saul teve que sair para procurar as jumentas. E nessa procura das jumentas, Deus já tinha preparado tudo para que houvesse um encontro com Samuel, para que Samuel conversasse com Saul sobre a unção, né, dele sobre ele para reinar sobre o povo de Deus. Então aqui que enquanto Samuel virou as costas, né, Saul, foi mudado o coração de Saul segundo tudo que Deus tinha declarado por boca de Samuel. E no 10 nos fala: e aconteceu que, como todos os que dantes o conheciam,
viram que, eis que com os profetas profetizava. Então disse o povo, cada qual ao seu companheiro: que é o que sucedeu com o filho de Quis? Está também Saul este entre os profetas? Então o homem dali respondeu e disse: pois quem é o pai deles? Pelo que se tornou em Provérbios, está também Saul entre os profetas? E acabando de profetizar, veio ao alto e disse-lhe o tio de Saul, a ele e ao seu moço: aonde foste? E disse ele: a buscar as jumentas. E vendo que não apareciam, viemos a Samuel. Entende que a situação ali da perda das jumentas foi justamente para que Saul fosse ao encontro ali de Samuel. Então, Saul, ele governou ali no povo de Deus. Deus permitiu. Mas Saul, ao desobedecer uma ordem que Deus tinha dado para ele, Deus o rejeitou. Saul, de início, ele obedeceu ao Senhor. Mas chegou a um determinado momento onde Deus tinha dado uma ordem para Saul executar, e Saul ele não executou essa ordem. Ele fez segundo o que ele queria, o que os seus próprios olhos queriam, o que o seu próprio entendimento queria. E a palavra em 1 Samuel 15 nos diz: então disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Ouve, pois, agora a voz das palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: eu me recordei do que fez Amaleque a Israel, como se lhe opôs no caminho quando subia do Egito. Vai, pois, agora e fere Amaleque e destrói totalmente a tudo o que tiver, e não lhe perdoes, porém matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até aos que mamam, desde os bois até as ovelhas, e desde os camelos até aos jumentos. E Saul convocou ao povo e os contou em Telaim, 200.000 homens de pé e 10.000 homens de Judá. Chegando, pois, Saul à cidade de Amaleque, pôs emboscadas no vale. E disse Saul aos queneus: ide-vos, retirai-vos e saí do meio dos amalequitas, para que não vos destrua juntamente com eles, porque vós usastes de misericórdia com todos os vossos filhos de Israel, quando subiram do Egito. Assim, os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Então feriu Saul aos amalequitas, desde Ávila até chegar a Sur, que está defronte do Egito. E tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas. Porém, a todo o povo destruiu a fio da espada. E Saul e o seu povo perdoaram a Agag e ao melhor das ovelhas, das vacas e às da segunda sorte, e aos cordeiros e ao melhor que havia. E não os quiseram destruir totalmente, porém, a toda a coisa vil e desprezível destruíram totalmente. Então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo: arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porquanto deixou de me ouvir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. E madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã, e anunciou-se a Samuel dizendo: já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si uma coluna. Então fez volta e passou e desceu a Gigal. Veio, pois, Samuel a Saul. Saul lhe disse: bendito tu do Senhor, executei a palavra do Senhor. Então disse Samuel: que balido, pois, de ovelhas é este nos meus ouvidos,
e o mugido de vacas que ouço. E disse Saul: de Amaleque as trouxeram, porque o povo perdoou a melhor das ovelhas e das vacas para as oferecer ao Senhor teu Deus. O resto, porém, temos destruído totalmente. Então disse Samuel: espera, e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. E ele disse-lhe: fala. E disse Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel? E o Senhor te ungiu rei sobre Israel. E enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai e destrói totalmente a estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles, até que os aniquiles. Porque, pois, não deste ouvido à voz do Senhor? Antes voaste ao despojo e fizeste o que parecia mal aos olhos do Senhor. Então disse Saul a Samuel: antes dei ouvidos à voz do Senhor e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou e trouxe a Agag, rei de Amaleque, e aos amalequitas destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas, vacas, o melhor do interdito, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gigal. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como um pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeita a ti, para que não sejas rei. Então Saul disse a Samuel: pequei, porquanto tenho traspassado o dito do Senhor e as tuas palavras, porque temi ao povo e dei ouvidos à sua voz. Agora, pois, te rogo, perdoa-me o meu pecado e volta comigo para que adore ao Senhor. Porém Samuel disse a Saul: não tornarei contigo, porquanto rejeitaste a palavra do Senhor, já te rejeitou o Senhor, para que não sejas rei sobre Israel. E virando-se Samuel para se ir, ele pegou pela borda da capa e a rasgou. Então Samuel lhe disse: o Senhor tem rasgado de ti hoje o reino de Israel e o tem dado ao teu próximo, melhor do que tu. E também aquele que é a força de Israel não mente, nem se arrepende, porquanto não é um homem para que se arrependa. Disse então: pequei, honra-me, porém agora, diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel, e volta comigo para que adore ao Senhor teu Deus. Então Samuel se tornou atrás de Saul, e Saul adorou ao Senhor. Então disse Samuel: trazei-me aqui Agag, rei de Amalequitas. E Agag veio a ele animosamente, e disse Agag: na verdade, já passou a amargura da morte. Disse, porém, Samuel: assim como a tua espada desfilhou as mulheres, assim ficará desfilhada a tua mãe entre as mulheres. Então Samuel despedaçou a Agag perante o Senhor em Gigal. Então Samuel se foi a Ramá, e Saul subiu à sua casa, a Gibeá de Saul. E nunca mais viu Samuel a Saul até o dia da sua morte, porque Samuel teve dó de Saul. E o Senhor se arrependeu de que pusera a Saul rei sobre Israel. Então aqui o Senhor deu a palavra a Samuel para que Samuel falasse para Saul, fizesse tudo o que Deus tinha ordenado. Era da vontade de Deus que Saul, segundo a ordem de Deus, destruísse todo aquele
tudo quanto, mas Saul ele deixou Agag vivo. E ele pegou, e ele por agradar-lhe, por ouvir a voz do povo, ele só destruiu as coisas que para ele que era desprezível, mas ele deixou as melhores coisas como vacas. Ele escolheu, ele pegou despojos, porque ele ouviu a voz do povo e não a voz de Deus. Isso foi desobediência. E ele próprio, e quando ele chegou quando Samuel foi até ele, ele disse que tinha feito tudo que Deus tinha falado. Mas ele não fez. Então Saul, Saul estava no coração com o seu reinado. Saul estava no coração o seu reinado, o seu trono. E por isso ele queria agradar ao povo, e por isso ele deu ele deu ouvidos à voz do Senhor, deixou de ouvir as ordenanças, as ordens de Deus, que era para ele ter destruído tudo, ele não destruiu. Ele escolheu os despojos, ele deixou Agag vivo, ele fez como bem pareceu aos seus olhos. Ele não estava ali obstinado ali na voz de Deus, mas ele se submeteu ali à vaidade ali do seu coração e ele quis agradar ao povo, ele se submeteu à voz do povo. Ele não estava com o coração temente diante do Senhor. Isso, meus irmãos, nos ensina. Essa palavra nos ensina a darmos ouvidos somente à voz de Deus, porque a voz do povo não é a voz de Deus. Por isso que o Senhor pede para que a gente medite na sua palavra, porque é o Espírito Santo que vai dar o discernimento a mim e a você da vontade de Deus. Amém? Glória a Deus em nome de Jesus. Jesus fala: eu sou a verdadeira videira e o meu Pai é o que cuida da vinha. Então que a gente venha dar ouvidos somente a Jesus, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Para que o Senhor já nos fez mais que vencedores em Cristo Jesus, amém, glória a Deus. Saul, ele não tinha o coração preparado para o reinado, porque reinar segundo a vontade de Deus é reinar em obediência. Porque Deus achou em Davi um coração dependente, um coração temente. Davi, depois que ele reinou, ele era totalmente dependente do Senhor. Davi teve suas falhas, Davi pecou diante do Senhor, mas Davi ele se arrependeu. Davi ele tinha um coração quebrantado. Esta palavra nos ensina, meus irmãos, que durante o processo, durante aquilo que Deus tem para cada um de nós precisamos primeiramente obedecer, aprender a dar ouvidos ao Senhor. Porque isso vai fazer com que a gente permaneça na presença do Senhor. Deus rejeitou Saul por causa da desobediência. Ao dar ouvidos à voz do povo e não dar a voz de Deus. Por isso que Deus fala para que a gente ame sobre todas as coisas. Saul, ele foi influenciado pelo seu próprio coração, pelo seu próprio entendimento, pela voz do povo, pela vontade do povo, do que estavam com ele. Isso nos dá a entender que o Senhor, ele nos prepara, ele nos capacita por meio da sua palavra, para que a gente venha obedecê-lo, amá-lo em primeiro lugar, para que a gente não venha ser influenciado pela nossa vontade, nem pela vontade do outro, nem pela voz do homem, mas que a gente venha permanecer em obediência a Deus. E para a gente permanecer em obediência a Deus, é necessário que eu e você ouça a sua palavra por meio das sagradas escrituras e priorize a verdade do Senhor. Porque obedecer a Deus, amar a Deus consiste em obedecer a sua palavra. Nós temos um coração segundo o coração de Deus quando nós estamos alinhados à sua verdade. Quando aquilo que o Senhor coloca ao nosso entendimento, a gente executa segundo a vontade dele. A gente não sai da vontade dele. Por que essa palavra aqui nos fala de Saul é tão importante? Porque por muitas vezes nós queremos, de alguma forma, viver as promessas de Deus. Mas o Senhor, através do seu cuidado, através do seu zelo, através do seu amor, ele nos dá primeiro a orientação de como nós devemos prosseguir para que a gente permaneça na presença dele. Porque Saul ali, depois que ele estava lá com o reinado, que ele estava com o trono, o coração dele se obscureceu pela sua vontade, pela vontade do povo.
Então, quando Deus ele nos dá algo para nós fazermos, ele primeiro quer que a gente seja alicerçado nele, na sua verdade, em obediência à palavra, para que a gente não saia da sua presença. Porque Deus ele não vai preparar algo para nós, já tem preparado, mas nós é que precisamos ser preparados, capacitados, obstinados, devotos à voz do Senhor, para que a gente não faça a nossa vontade, para que a gente não venha ser influenciado pelo homem, pela vaidade, pelas ofertas, pelos conselhos do mundo, mas que a gente permaneça naquilo que Deus tem mandado a gente fazer, em nome de Jesus Cristo. Então, por isso é tão importante, primeiro, a gente ouvir o que aconteceu aqui com Saul, para que a gente tema e trema diante de Deus, para que a gente não dê ouvidos à voz do povo, porque a voz do povo não é a voz de Deus, porque permissão de Deus não é vontade de Deus. Então, para eu e você, a gente permanecer na vontade de Deus, é necessário que a gente fique com a voz dele, com a voz de Jesus, aquilo que ele nos fala por meio da sua palavra. O Senhor está nos falando neste dia que para nós permanecermos nele, para fazermos segundo a vontade dele, para que ele cumpra aquilo que ele tem determinado para a nossa vida, porque ele dá, mas ele quer que a gente permaneça. Deus se arrependeu de ter colocado Saul como rei, o rejeitou porque Saul desobedeceu. Saul, ele era para ter destruído tudo quanto Deus tinha ordenado para ele, mas ele deixou Agag, mas ele deixou que bem lhe parecia melhor os despojos, e ainda dizendo que ia oferecer sacrifício para Deus, sem Deus ter pedido. Deus deu uma ordem, era para tudo quanto ele ter destruído, mas ele não fez, ele fez parte. Isso nos ensina também que tudo quanto Deus tem nos pedido, a gente precisa fazer. E para isso a gente precisa ter mais comunhão com Ele, ter mais acessibilidade à sua presença por meio da sua palavra. E por isso o Senhor disse: achei Davi, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. A Davi, a diferença de Davi é que no coração de Davi a prioridade ia ser Deus. A diferença de Davi é que não ia ser o seu reinado a preferência, a prioridade, mas Deus. Davi, antes de ser rei, Davi era adorador. Davi tem um coração quebrantado, humilde. E ele reconhecia que sem Deus ele não era nada. Ele necessitava da presença do Senhor. Essa é a diferença. Porque obedecer a Deus, obedecer a sua palavra, isso significa a presença do Senhor em nós. Então não é apenas um ministério, não é apenas um chamado. Deus quer sobre todas as coisas a presença dele em nós. Porque presença do Senhor é que é unção. Presença do Senhor, obediência à palavra, é permanência de Deus, a presença do Espírito Santo em nós. Então Davi, antes de ter o reinado, de ele se tornar rei em Israel, Davi tinha presença por conta do seu coração voltado para a vontade de Deus. E nós temos um coração voltado para a vontade de Deus a partir do momento que eu e você obedecem essa palavra. E a palavra do Senhor nos diz em João capítulo 14, a partir do versículo 15: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Glória a Deus em nome de Jesus. Então, o que nos faz permanecer em um chamado, em aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós, é obediência à sua palavra. É obediência à sua voz. Porque obediência à palavra é amor a Deus. Amor a Deus é obediência à sua palavra. Amor a Deus é unção. Amor a Deus é obediência à sua palavra. Obediência à sua palavra é unção. É presença do Espírito Santo de Deus que nos conduz em toda a verdade. É morada de Deus em mim e em você. Amém? Glória a Deus. E para que eu e você permaneça no Senhor, a palavra do Senhor nos diz em João 15, eu sou a verdadeira videira e o meu Pai é o lavrador. Todo ramo que em mim
não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira e vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara, e secará, e os colhem e os lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Glória a Deus em nome. Então, para nos mantermos em obediência ao Senhor, na presença de Deus, o mesmo conselho que o Senhor deu ali para Josué, quando animou Josué depois da morte do seu servo Moisés, né, que chamou Josué para que ele se preparasse, para que ele e todo aquele povo passasse o Jordão para herdar a terra de Canaã. O Senhor dá esse conselho tanto para mim quanto para você, para a gente palavra. Então, o Senhor nos aconselha, né, para a gente estar com os olhos na luz da palavra, para a gente estar constantemente lendo as Sagradas Escrituras. A palavra do Senhor nos diz em Josué, capítulo 1, a partir do versículo 8: Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então fará prosperar o teu caminho, e então prudentemente conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então esse é o conselho que o Senhor dá para mim e para você, para a gente se manter em obediência, se manter em comunhão, tendo a instrução do Senhor, os conselhos, as estratégias e sobre todas as coisas amá-lo, dar prioridade ao Senhor, para que o Espírito, que Ele nos dê o Espírito Santo nos aconselhe, nos anuncie a vontade do Senhor, para que a gente seja próspero e bem-sucedido. É estar constantemente nos alimentando das Sagradas Escrituras, da Palavra de Deus, constantemente, porque é pela palavra que Ele fala com cada um de nós. Amém? Glória a Deus em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, queremos te agradecer por este momento, pela tua misericórdia e pela tua graça. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor, implanta em nós o Espírito da verdade. Derrama sobre nós o teu Espírito, Senhor, que a gente tema e trema diante de ti e venhamos dar ouvido somente à tua voz, que é a verdade. Já te agradecemos, Senhor, por esta palavra. Colocamos diante de ti todas as situações, meu Pai, das nossas vidas, Pai, que precisam ser alinhadas à tua verdade. Já te pedimos perdão, já te pedimos discernimento, Senhor, dos nossos pecados. A tua palavra diz, Senhor, quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Senhor, que trevas, meu Deus, nas nossas vidas, nesta hora, venham ser iluminadas pelo poder da tua palavra, causando discernimento do pecado, causando arrependimento, Senhor, remissão, perdão para a salvação, para que a gente ande na luz da tua face, Senhor, que sejamos retirados das trevas, Pai querido, que sejamos retirados de caminhos maus, Senhor, de caminhos de desobediência a ti, Senhor. Oramos por todos os doentes e enfermos e declaramos sobre os jovens, sobre os adultos, sobre as crianças, Senhor, por todos quantos precisam, meu Pai, de um milagre, de intervenção divina, em nome de Jesus. A tua palavra diz em
Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas tuas feridas nós fomos sarados. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Em nome de Jesus. E nós declaramos cura, saúde nos ossos, na carne, na pele, no sangue, do alto da cabeça até a planta dos pés. Em nome de Jesus. E repreendemos todo o mal contra crianças, enfermidades, nódulos, coceira, mal súbito, alergia, lepra, todo mal repreendemos em nome de Jesus. E declaramos que nenhuma ferramenta preparada contra nós não prosperará em nome de Jesus, e que toda língua que injusta se levantou nós repreendemos e condenamos em nome de Jesus. Nenhum mal nos sucederá e praga não chegará à minha tenda. Nenhum mal nos sucederá e praga não chegará à minha tenda em nome de Jesus. E declaramos, Senhor, a tua bênção sobre as nossas vidas. Em Números 6, a partir do versículo 24. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz. Glória a Deus em nome de Jesus. Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda. Não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Amém, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória a Deus em nome de Jesus. Amém, graças a Deus.